tarde, a paz do Senhor Jesus. Venham roubar um tempo de vocês, né? Sei que muitos estão almoçando, né? Outros prontos para sair. Mas nessa tarde eu gostaria de convidar você, pedir a você um minuto da sua atenção, já nesse primeiro dia, né, do ano. Quero pedir a você que abra mão de tudo o que você está fazendo por um minuto e venha ter um encontro não comigo, mas com Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe exatamente nesse dia o que você precisa. Ele tem um remédio para te acalmar, para curar a sua dor, para te alegrar. E nesse dia, eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas Deus está te chamando hoje. Ele manda que eu te chame. A paz do Senhor Jesus, irmã Rosiana, irmã Carla, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a todos estão chegando agora. E eu quero dizer, aleluias, irmã Thelma, a paz do Senhor Jesus. Feliz ano novo igualmente, aleluias. Por que hoje, né, tá diferente? Aqui eu não sei como tá aí com vocês, mas aqui tá bem quente, irmãos. E você pode comentar pra mim aqui como foi o seu dia também, como tá sendo. Mas o que eu quero falar com você hoje, irmã Jaqueline, Pai do Senhor Jesus, Elinho, feliz ano novo pra você também, igualmente. Irmãos, hoje eu vim aqui com uma mensagem que todo mundo conhece. Simples, bem conhecida, mas que o Senhor Jesus, nesse primeiro dia do ano, pede para trazer. Então, assim, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem suportado, o que você está suportando, mas o que eu quero dizer para você nesse dia é que o Senhor Jesus, Ele tem algo profundo contigo. E nesse primeiro dia do ano, não poderia passar sem o Senhor Jesus falar com você, sem o Senhor Jesus te visitar, sem Ele provar mais uma vez o amor dele por você, né? E creio que neste exato momento Deus vai falar no teu coração de uma maneira diferente. Porque não importa quantas vezes você leu essa mensagem, a cada momento ela vai vir de uma maneira diferente para o nosso coração. E antes de Deus falar com você, Ele fala comigo também. Estamos aqui para aprender junto, para ouvir junto. Eu diria que é uma conversa de pai para filho, de filho para pai. Porque somente Deus tem o poder para fazer tão grandes coisas em nossa vida, no nosso coração, né? Aleluias. Márcio, Bina, Pai do Senhor Jesus. Então, assim, a palavra de Deus hoje que a gente vai deixar para vocês, ela se encontra em João 3, no versículo 16, né? Que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um pequeno versículo lá do céu, a paz do Senhor Jesus. É um pequeno versículo, mas com grande significado. E o que mais me chama a atenção, e que não poderia passar neste início de ano, é que todos nós conhecemos o toque do Mestre. Sabemos como Ele fala conosco. Sabemos quando o Senhor Jesus quer nos corrigir, quando Ele quer nos exaltar, quando Ele quer nos ensinar. Mas hoje o que eu quero levar até vocês, da maneira que o Senhor colocou no meu coração, né, vamos analisar a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Que deu o seu único filho, né, unigênito, o único filho dele. Ele deu o seu único filho, né? E eu chego a esse ponto de único filho. Deus, Ele teve o único filho. E o único unigênito, Ele se entregou para que o mundo fosse salvo, por amor ao mundo. Não é por amor a mim ou só por aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Não. É por aqueles que também estão lá fora.
Deus, ele ama não só aquele que está dentro da casa, mas ele ama o pecador. Quem é pecador? Eu sou pecadora. Nós somos pecadores porque somos falhos. Nós erramos no pensar. Mas aqui hoje a pergunta que eu faço: será que você daria o teu filho por amor a mim? Será que você daria o teu carro por amor a quem está do teu lado? Você daria a tua casa por amor a quem está do teu lado? Será que você abriria a mão do teu carro por amor a alguém que está ao teu lado, mais inferior que você? Porque é assim que a gente olha. Deus deu o único filho por amor ao mundo, a morrer pelo mundo. Será que hoje nós, por ser imitador do Senhor, que é isso que Ele quer que sejamos, será que por amor ao servo de Deus, será que por amor a alguém que está lá fora, nós somos capazes? Eu não vou falar de dar o único filho, mas eu estou falando de coisas simples. Será que nós daria o nosso cargo de pastor, o nosso cargo de missionário, por amor a uma vida? Será que nós abriria a mão da nossa família por amor a alguém que se encontra caído neste exato momento? Porque se Jesus é amor, por que ainda estamos vivendo em guerra? Vivendo de ódio. Jesus é paz, era pra gente estar descansado, né? Mas não está sendo assim. Se Jesus deu o filho dele, por que hoje a gente não conseguimos nem doar mesmo inteiro para Jesus? Chegamos diante de Deus somente pela metade. Estamos na igreja, mas com pensamento nas coisas do lado do mundo. Estamos diante da nossa família, mas com pensamento, aleluia, nas coisas que nos afastam do querer do Senhor. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos: não, eu sirvo Jesus. Mas servir Jesus também é servir os filhos dele. É servir aqueles que estão batendo na nossa porta, na esperança de ouvir uma palavra. Servir Jesus é por amor a liberar o perdão. Quantos não conseguem mais liberar o perdão? Servir Jesus é abrir mão dos nossos sonhos para viver a realidade dele. Servir Jesus, muitas das vezes, é renunciar a nós mesmos para viver aquilo que o Senhor Jesus planejou para cada um de nós. Então, nesse dia, eu gostaria de convidar você para refletir comigo sobre esse amor de Jesus, que levou Jesus, o único filho, à morte por amor ao mundo inteiro, para que o mundo fosse salvo, fosse liberto. Hoje nós não somos capazes de abrir mão do nosso conforto, do calor da nossa cama, para ir àqueles que precisam, para levar uma palavra. Nós nem precisamos de muita coisa, mas abrir mão das nossas próprias vontades, do nosso próprio eu, para ir até alguém e dizer: ei, eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama. Porque se o amor de Deus foi capaz de levar o único filho dele, né? O amor de Jesus levou Jesus à morte por amor ao mundo, à multidão, a uma nação. Por que o nosso amor ele não pode ser inteiro por aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado? Por que queremos ser chamados de filho, mas não queremos o Pai? Às vezes esperamos tantas coisas grandes, não é mesmo? Esperamos uma vitória grande, esperamos uma bênção grande, mas não esperamos Jesus. E não há nada maior que Ele. Então o que queremos realmente? Paramos para analisar. Nós temos muitos querer, muitas vontades, muitos sonhos. Mas será que os nossos sonhos nos aproximam de Jesus? Ou nos distancia dele? Será que os nossos desejos vai elevar o nome do Senhor Jesus a ser glorificado? Talvez não por amor quem está do nosso lado, mas por amor a Ele. Será que Jesus ainda está em primeiro lugar na nossa vida? Ou será que em primeiro lugar estão os nossos sonhos? Ou será que em primeiro lugar está o nosso esposo, os nossos filhos? Porque em Mateus 10
37, aleluias, vai estar dizendo assim, aleluias, santo, santo é o Senhor Jesus, aleluias, vai estar dizendo assim, amados, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, aleluias, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, hoje, muitos vão olhar, se você fizer uma pergunta para alguém, dizer, fecha os teus olhos e pensa naquilo que você mais ama. Muitos vão apresentar um carro, uma casa. Muitos vão apresentar uma família, alguém. Mas nunca vai apresentar Jesus em primeiro lugar. Jesus, ele sempre fica sendo o último. Nós dizemos que eu amo, mas quando é para apresentar aquilo que amamos, nós vamos levar muitas das vezes um carro, uns boi, nós vamos levar os nossos sonhos, aquilo que estamos planejando, e Jesus, ele vai ficando de lado. E ele não nos colocou em segundo plano. Ele podia, mas ele não fez assim. Às vezes nós deparamos com certas situações que nós se entregamos a ela, acostumamos com ela, aprisionamos a ela e tornamos refém dela. Sabe por quê? Porque nós temos medo de chegar a esse amor. É um amor que te faz abrir mão das suas próprias vontades. Um amor que te faz renunciar com o teu querer, com os teus desejos, para viver a realidade de Deus. Um amor sem preconceito. Um amor sem diferença. Um amor que nos leva a viver. Porque o amor de Deus, ele te leva a viver. O amor de Deus, ele te leva, aleluias, a aprofundar mais e mais, aleluias, nas coisas do Senhor. E ali você passa a abrir mão daquilo que você sonhou para viver a realidade de Deus. E quando nós vivemos o querer de Deus, as outras coisas é bênção. Ela simplesmente vem. Porque está escrito, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus, ele te faz uma promessa, você não precisa correr até ela, desesperado, sem saber de onde vem, de que lado, batendo em porta, não precisa. Porque se Deus te fez a promessa, ele vai cumprir, amado. Ele vai cumprir, minha amada. Por isso eu quero dizer para você, nesse dia, nessa tarde, acalma o teu coração. Tem andado tão desinquieto, acalma o teu coração. Por que você se preocupa tanto? Acalma. Porque o Senhor Jesus, ele, tudo que vem dele traz paz. Acalma o teu coração, porque, aleluia, tudo que Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que muitas das vezes nós pedimos algo do Senhor e queremos que aquilo fosse já. E aí, se Deus não faz, eu vou sair da igreja. Eu vou sair porque eu pedi, Deus não fez. Eu vou sair porque eu tenho uma semana pedindo nada, mas ei, o Senhor Jesus, ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você está pronto ou não. E muitas das vezes o fato de que queremos que fosse na hora, é só a gente analisar um pouco a vinda de Jesus. Às vezes nós falamos assim, Jesus podia voltar, Jesus podia vir me levar, porque assim o sofrimento acabava. Quantos não tem pensado assim? A morte é melhor, a morte é um fim de tudo isso. Mas eu quero te dizer, se Jesus voltasse agora, se hoje fosse a vinda de Jesus, você ficaria feliz ou você teria medo? Já parou para analisar? Porque eu olho assim, eu acho que eu teria medo, amados, sinceramente. Vai dizer, meu Kézia, tem medo da vinda de Jesus? Sim. Porque será que eu teria certeza da minha salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você perdoou? Que você amou sem fazer acepção de pessoas? Você tem certeza que você não guarda mágoa, que você não conseguiu liberar o perdão? Conseguiu aceitar o seu filho, mesmo que ele não seja da maneira que você planejou? Edras, a paz do Senhor Jesus. Tem certeza da sua salvação?
Tem certeza que você está andando conforme o Senhor pediu a você que andasse? Não olhado nem para um lado nem para o outro, somente para frente. Será que você parou de dar crédito à voz do mundo para ouvir a voz de Deus? Eu diria que a vida de Jesus, ela não é conforme muitas pessoas dizendo, não, Jesus vai vir, você vai vir buscar. Não, não é assim não. Pois está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua se confessará. Toda língua se confessará que Ele é Deus, só um Deus. Então assim, esperar a vinda de Jesus, temos que esperar aguardar por Ele. Mas também devemos lembrar que no céu não entra bagagem. No céu não entra bagagem. No céu não entra pecado. No céu eu não vou entrar de cara virada pro meu irmão. No céu eu não vou entrar de qualquer maneira. Se eu estou acostumado a fazer a obra de Deus cá fora de qualquer maneira, é melhor parar. Porque de qualquer maneira a gente não vai entrar no céu. A porta do céu é estreita. No céu não vai entrar pecado. No céu não vai entrar falsidade. Não vai entrar adultério, não vai entrar aparência. Então é melhor nós se consertarmos. Eu digo isso para mim também. Porque há muitas coisas que às vezes sonhamos que nos afastam de Deus. Às vezes nós somos amantes de nossas próprias vontades. E Deus não aceita amante. Aleluias. Por isso eu quero dizer para você, amado, minha amada, aonde você está ouvindo, assistindo essa live, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos chama para refletir sobre esse amor, mas também, aleluia, despertar, porque a vida dele está próxima. E o mandamento dele, aleluias, é que amamos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas amar o próximo como a mim mesmo, se eu não quero mal para mim, eu não tenho que querer para o meu irmão. Ainda que ele me maltrate, ainda que ele me julgue, ainda que ele me machuque, porque tem pessoas machucadas aqui. Tem pessoas aqui que carregam marcas. Tem pessoas aqui, aleluias, que tem passado por coisas tão grandes, pesadas, sozinho. E não pode dividir com ninguém. Está passando por um deserto já faz tempo e não pode falar com ninguém porque ninguém entende. Até pessoas dentro da sua casa não te apontam. Batem de frente com você o tempo todo. E você olha muitas vezes, Deus, está doendo. Senhor, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria mais aqui. Porque as pedradas são tão grandes que muitas das vezes você não tem força nem mais para orar. Não tem força mais nem para sair da cama. Essa é a verdade. Muitas das vezes você pega sentado no sofá para ouvir uma live. E como o servo do Senhor veio dizer para você, aleluia, nesse dia, que o Senhor Jesus, Ele manda lhe dizer que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então levante hoje do seu medo. Levanta de tudo isso que te faz querer parar, que te faz pensar que você não é merecedor, não é digno, que você não vale nada. Vale sim, vale tanto, que Jesus, Ele morreu por amor a você. Vale tanto que somente Jesus conhece o teu valor. O mundo pode te julgar, que assim como o mundo te olha pela aparência, mas Jesus sabe o teu verdadeiro valor. E só te faz você chorar quem não conhece o valor da sua lágrima. Porque as tuas lágrimas têm valor. A tua caminhada você acha que é em vão, mas não é. Deus tem honra para cada uma delas. Muitas vezes você olha e fala, mas Deus, eles falam tanto de amor, mas que amor é esse? Que amor é esse? Se isso que eu estou vivendo hoje for amor, eu não quero mais, porque está doendo tanto. Eu já estou cansado e minha vontade de jogar tudo pro alto, é sumir, é abandonar minha casa. Porque você tem paz em qualquer lugar, menos dentro da tua casa. Você tem paz conversando com teu amigo pela rua, você tem paz às vezes na porta do botequim conversando com alguém, mas dentro da tua casa você não tem paz. Está na hora disso mudar.
Aleluias. Porque não pode ser assim. Aleluias. Talvez você vai falar, mas eu acho que o erro talvez seja eu, ou seja alguém na minha casa, mas não é. Você tinha planos, você tinha sonhos. E olha, hoje você não consegue sonhar mais. Hoje você não consegue acreditar mais. Hoje você não vive mais como antes. Será que você lembra quando foi a última vez que você sorriu de verdade? Quanto tempo faz? Às vezes as pessoas olham pra você e te criticam, te apontam. O tempo todo é assim. Esperam tanto de você, mas não se dão um pouco pra ouvir aquilo que você tem a dizer. E há tanta coisas que o seu coração quer expressar. Há momentos que você parece que vai explodir, porque não suporta mais guardar tantas coisas calado, sozinho, sussurrando pelos cantos da tua casa, dizendo: Deus, é melhor parar. Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que está acontecendo, que de repente tudo virou. Eu entro numa live, o Senhor fala uma coisa comigo, eu vou na outra, tu fala, mas não acontece. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não faz sentido. Outra hora parece que você está no lugar errado. Parece que você nasceu na família errada. Porque todo mundo tem voz, mas você não tem. Todo mundo tem autoridade, mas você não tem. Ou às vezes você se sente inferior, rejeitado, porque você chega em sua casa, alguém é abraçado e você não. E às vezes tudo que você queria naquela hora é um abraço. Outra hora tudo que você queria é que alguém parasse um pouco para te ouvir, porque Deus te tocou algo no teu coração e você não sabe como explicar, você não está entendendo e você quer falar, mas ninguém te dá crédito. Quer uma oportunidade na casa do Senhor e essa oportunidade nunca chega. E aí o seu coração começa a guardar coisas, a acumular coisas. E você fala assim: Deus, misericórdia, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque o tempo todo eu tento falar com alguém, mas ninguém para ouvir. E eu quero lhe dizer: o Senhor está te ouvindo. Eu estou aqui para te ouvir. Porque o servo de Deus não é só falar, ele também tem que saber ouvir. O servo de Deus, aleluias, ele também precisa ouvir. Porque de repente aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus colocou no teu coração para despertar o povo. Porque o povo ainda dorme, não consegue entender que tudo que Jesus falou está acontecendo. Às vezes nós olhamos para situações que vivemos hoje, tantas coisas acontecendo, nós olhamos: ai meu Deus. Muitos vão falar assim: ah, isso é um crime, isso tal, sim, tal. Mas ninguém vai falar assim: isso está acontecendo porque estava escrito que nos fins dos tempos nós veríamos isso. A profecia está se cumprindo, mas o povo ainda está dormindo. Aí Jesus volta, como vai ficar? Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas ele desperta o povo dele. Mas o povo não dá crédito. O povo hoje está fazendo a obra de Deus no comércio. Se não pagar, eu não vou pregar. Se não pagar, eu não vou orar. Mas e se Deus também não te dá palavra e a pessoa te pagar, Deus não dá palavra? Como é que vai ser? Se a pessoa pagar para você isso, eu falar assim: então se você vendeu os meus talentos, eu vou largar você aí sozinho, eu vou ficar te observando. E o Senhor chegar naquele ponto de parar e te observar. O que vai acontecer? Porque o tempo todo nós temos que viver aquilo que o Senhor quer que vivemos, não aquilo que queremos. Nós vamos ouvir aquilo que Deus quer falar, não é aquilo que queremos ouvir. Nós vamos comer o pão que Deus vai dar, porque o pão que Deus vai dar vai alimentar nossa fome. Mas o pão que vamos comer para matar a nossa alma, isso Deus não vai permitir que nós comemos. Deus não vai permitir nem chegar. Por isso hoje, no momento em coisa, Pai do Senhor Jesus, Valdênia, Pai do Senhor Jesus. Por isso que hoje eu quero dizer que muitas das vezes, aleluias, as pessoas vão olhar e vão dizer assim:
Olha, está doendo muito. Mas eu não vou procurar o crente. Sabe por quê? Porque a obra de Deus está ficando desacreditada. Eu não vou procurar ninguém que ora por mim, porque eu já bati em tantas portas. Mas ninguém é como antes. E essa é a verdade, irmão. Sabe por quê? Não é pra me gloriar, mas alguém me procurou essa semana. Porque, como eu disse, eu não quero estar com vocês aqui, somente aqui no Facebook. Porque não é curtida que vai salvar. Não é o compartilhamento que vai salvar. O que vai fazer a diferença é a verdade. E muitos têm falhado com ela. E eu falo com o Senhor, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Se eu tiver que morrer com o evangelho, vai ser assim. Porque muitos dizem que o crente fala demais. Não, o crente não fala demais. Ele fala o que Deus manda. Ele vai falar aquilo que o Senhor colocar na boca dele. Porque o Senhor fala: pus as minhas palavras na tua boca. Ou abra a boca e eu vos darei palavra. Então, se o mundo não dá crédito, afastar, não te preocupe. Continua falando a verdade. Porque é para isso que o Senhor te levantou. Continua levando a verdade porque Deus mandou, porque alguém está necessitado dela. Não para. Não deixe o inimigo te calar, porque muitas coisas vão vir para te calar. Muitos vão vir e vai tacar pedra para te desanimar. Vai olhar para você e vai dizer assim: ei, para. Você não sabe o que está falando, você não sabe nem falar direito. Mas Deus não quer que você fale direito, Deus quer que você fale a verdade. Vou vir pra você e vai dizer assim: ei, mas você pregando desse jeito, chinelinho de dedo, você andando longe pra pregar, você é doido. Que Deus é esse que você serve que não te dá um carro? Que Deus é esse que você serve que não te dá uma roupa bonita? Mas a melhor roupa Deus te deu é aquela chamada honra, é aquela chamada unção, é aquela chamada amor, porque é isso que vai fazer a diferença quando você chegar lá fora. Aleluia. Porque, amados, Deus te chamou, foi como cabeça, não como cauda. Deus te fez espelho. E o espelho, ele reflete a glória do Senhor. Só vai estar contigo aqueles que realmente querem compromisso com Deus. Então não te preocupa se você chegar no teu ministério e deparar apenas com 3 pessoas, que a palavra de Deus vai dizer: aleluia, ainda que tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas se tiver só você também no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e orar, Deus vai falar contigo da mesma maneira, ou até mais profundo. Eu quero lhe dizer: não te vergonha, não sente vergonha de ter alguém dizer para ele que Deus ama, que Jesus te ama. Sabe por quê? Porque se Deus colocou alguém na tua frente, é porque aquela pessoa realmente está precisando. Ainda que você olhe e diz: eu não sou capaz, ou vai dizer: eu tenho medo, porque todas as vezes que eu faço isso, alguém se afasta. O servo de Deus, ele não tem amigo. O amigo dele é Jesus. O servo de Deus, ele não tem casa, ele não tem família. Ele tem Jesus, ele tem, aleluia, o chamado. O chamado, muitas vezes, ele vai causar, aleluia, dor. Ele vai causar lágrimas. Porque você vai ter que regar a semente que você semeou. E muitas vezes você vai parar e vai pensar: Deus, será que agora eu fiquei só? Porque minha família se afastou. Não, sua família não se afastou. Deus te recolheu. Deus te tirou, aleluias, para ministrar o teu coração, para te abençoar, para te honrar. Porque quem está do teu lado não está preparado para ver a tua vitória. Não está preparado para ver você ser abençoado por Deus. Porque muitas das vezes as pessoas lá fora te dão crédito, te escutam, mas quem está do teu lado te repreende o tempo todo, te oprime o tempo todo. Às vezes você vai olhar para um lado e vai dizer: Deus, eu não entendo. Eu entrei nessa live, eu não sei nem porquê, mas eu quero te dizer uma coisa: você só entra onde Deus te coloca. Você só vai onde Ele permite. E Deus tem um mistério muito grande na tua vida, tão grande quanto o teu chamado, que é grande. Por isso o inimigo tem levantado com tanta fúria na tua casa, no teu ministério. O inimigo está tentando te calar, porque quando você abre a boca, é
como se uma tocha de fogo saísse dela. Quando você abre a boca e deixa uma presença tão grande do Espírito Santo, e ela começa a envolver. E aquilo que você semeou, a semente que você semeou, ainda que você não vê, ela começa, aleluia, a ter raiz. E a cada vez que você entra no teu quarto e fecha a porta para falar com o Senhor Jesus, e as lágrimas começam a rolar dos teus olhos, molhando o teu rosto, a semente é regada. E muitos vão dizer assim, aleluias, que palhaçada é essa? Você chora o tempo todo, chora em vão, aleluias, porque muitas das vezes você não sabe nem por que as lágrimas estão rolando. Mas é que o Espírito Santo de Deus, quando ele toca, ele faz a diferença. Aonde o Espírito Santo de Deus ele chega, o milagre acontece. E nesse dia tem milagre acontecendo, tem semente sendo regada. Nesse dia, aleluias, há uma nova canção sendo escrita, aleluias. E você sendo adorador vai começar a cantar, e você sendo pregador vai começar a ministrar, e você sendo mulher de mulher de geração, vai começar a orar. E a presença de Deus vai descer e vai invadir todo o ambiente. Porque é a promessa de Deus na tua vida. É a promessa de Deus na tua vida. Eu vou soprar o teu nome e esse nome está sendo soprado. Há um povo sedento esperando, aleluia, que você chegue. Que a palavra de Deus seja levada. Porque aqui, ao seu lado, enquanto os muitos negam, te dá crédito a ouvir aquilo que você tem para falar. Deus está soprando o teu nome de uma maneira diferente. Ele vai te levantar de uma maneira diferente. Até o vento que soprou nesse dia será diferente. Porque o que Deus tem na tua vida é diferente. Aleluias. O que Deus tem na tua história é diferente. Todo processo é doloroso. Às vezes demora. Mas vale a pena. Aleluia. Vai chegar um tempo que você vai agradecer a Deus por ter afastado o pessoal do teu lado. Vai chegar um tempo que você vai agradecer a Deus por colocar diante de você, ainda que fosse pouco, 2, 3 pessoas, somente naquele tempo que você precisasse somente para orar. Porque ainda que você ore, Deus, é pouco, mas é o pouco que são fiel, são sinceros contigo. Porque os planos de Deus, Ele não vai parar porque o homem quer. O que Deus tem contigo na tua história não vai morrer porque eu quero, ou porque estão te apontando, ou porque estão te afrontando, ou porque estão te caluniando, te desprezando, te humilhando. Não, não vai parar porque gigante quer levantar a tua vida para te matar. Não, não vai parar porque o mistério de Deus na tua vida é tão grande que nem você consegue imaginar. Eu estou aqui nesse dia, mas se Deus não viesse primeiro, eu não viria. Se Deus não falasse que Ele estaria aqui falando com vocês, eu não viria. Porque eu falo com o Senhor, Senhor, se eu fosse, o Senhor for na frente. Porque de mim mesmo, eu não tenho nada para falar. Sabe por quê, amados? Abrir a boca sem que Jesus lhe dê a palavra é a mesma coisa que semear palavras ao vento. Vai perder todas. E eu sou assim. Eu sou um bicho do mato. Eu sou uma pessoa da roça, roceira totalmente. Não tive o prazer de estudar. Não sei. Não tive infância, graças a Deus, né? Porque na minha infância o Senhor me preparou para ser mãe. E eu sou mãe de 9 filhos. Sou vó de 4 netos. Mas antes de ser mãe, de ser vó, eu sou uma serva do Senhor. E eu crio todos eles na palavra, no Evangelho. Porque quando Deus chamou, Ele não chamou somente a mim. Ele chamou a mim, Ele chamou a minha casa, quem está ao meu lado, a minha família. Ele chamou a minha casa para que eu adore, para que seja adorador dEle. Então nós temos que fazer a vontade dEle, não é a nossa. É o querer dEle, não o nosso. Muitas das vezes nós olhamos para alguém tão pequeno, né? Falamos que ele é pequeno para isso. Como é que pode uma pessoa daquele jeito estar lá naquele lugar?
É que às vezes Deus está procurando pessoas como você, pequeno, que ninguém dá nada. Pessoas como você, que parece um vaso velho jogado aos cantos, que ninguém se importa. Mas Deus se importa. Deus se importa com você. Que para muitos você pode ser um vaso velho, rachado, jogado aos cantos, mas para Deus você tem muito valor. E quando Deus te tira do canto, te traz e te coloca ali, no meio ou à frente. Quando Deus fala com você, abre a tua boca. E quando você abre a boca, o Espírito Santo de Deus começa a te tomar. E o Espírito Santo de Deus começa a falar e falar. E quem está ali perto de você começa a ver a diferença, começa a sentir a presença de Deus. E ali começa a descer um renovo. Ali começa a descer uma unção diferente. Começa a mover diferente. O ambiente começa a ter um novo sentido, uma nova visão. Você começa a ver com mais clareza. Começa a ver que tudo aquilo que estava vindo não era, aleluias, para vir contra você, mas contra o teu ministério. O inimigo quer matar, aleluias, os teus talentos, quer enterrar o teu talento, quer matar os teus sonhos. Ele quer vir contra o teu ministério para te parar, porque o teu ministério é valoroso. O teu chamado é grande. O teu chamado, aleluias, ele liberta, ele transforma. Aleluia. Você fala do amor com sabedoria. Você fala do amor, você leva o amor, aleluia, e não espera nada em troca. E é isso que Deus quer que nós façamos. É isso que Deus quer que sejamos. Vá onde for, aonde o Senhor ordena, mas vai para fazer a diferença. Não vai só para ser apenas mais um. Não vai esperando apenas que te curtam, que te aplaudem, mas vai esperando que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vai, não temas o homem, porque eu sei que muitas vezes você vai olhar para quem está na frente e vai ver alguém, aleluia, aparecendo ser grande, mas grande, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Grande é Jesus e não há nada maior que Ele. Grande é o poder de Deus na tua vida. E é esse poder de Deus na tua vida que tem feito diferença, que tem te sustentado, que tem movido montanhas. É o poder de Deus que tem te tirado do deserto, que tem te livrado. Grande foi o livramento que você recebeu de Deus. E se não fosse pelo amor de Deus, hoje você não estaria aqui. Essa é a verdade. Deus está dizendo que tem pessoas aqui nessa live que hoje não era para estar aqui, era para estar morto. Aleluias. E você sabe, aleluias, que é com você que Deus está falando. Era para estar morto, porque o inimigo tem levantado de um lado e do outro na vida dessa pessoa, feito de tudo, aleluias. Foram laços atrás de laços, foram portas fechadas atrás de portas fechadas, aleluias. Foram cada vez que você, aleluia, se levantou e o inimigo fez tudo para te derrubar. E o Senhor falou: não, esse é meu. Esse você não toca. Esse é meu. Aleluia. E quando Deus tem algo na tua vida, pode vir o que vier, mas nada vai impedir o Senhor Jesus de cumprir na tua vida as promessas dele. Porque quando Deus chamou você, Ele já estava fazendo ao teu redor. Talvez você olhe e fala: Deus está demorando. Não está demorando. Deus está fazendo ao teu redor, porque quando chegar em você está completo. Deus não vai fazer nada pela metade, amados. Não. Deus vai fazer por completo. O mover de Deus na tua vida está ao teu redor. Já começou faz tempo, mas você que ainda não parou para ver. Às vezes nós olhamos para a nossa provação. Às vezes nós olhamos para os nossos próprios medos. Às vezes nós olhamos tanto pela aparência, que a aparência nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Às vezes nós procuramos estar no meio do grande, mas é no meio do pequeno que a diferença está acontecendo. Essa é a verdade. Às vezes queremos estar no meio dos grandes, porque eles falam tão bonito, eles vestem tão bonito, mas não tem vestimenta mais perfeita do que aquela que Deus colocou em você, porque Ele te cobriu com o sangue dele.
E se você está coberto com o sangue do Senhor, você não tem que ter medo. Você não tem que pensar em parar, porque não é chegada a hora de você parar. O momento de parar vai ser quando você estiver lá em cima junto com o Pai. Então nada pode te calar senão você mesmo. Nada pode te vencer, porque Deus chamou para ser vencedor. Aleluia. E é isso que você é, vencedor, vencedora. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que me chama a atenção foi Zaqueu. Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. Hoje muitos querem subir, mas não quer descer. E hoje é necessário que, se nós quisermos ver Jesus, é necessário que nós descemos. Tem que descer para ver Jesus. Zaqueu subiu, mas nós temos que descer. Nós temos que descer, sabe por que nós vamos descer? Porque hoje nosso eu é maior. Hoje nós queremos ser esquecendo que somente Deus é. Então nós temos que hoje, aleluia, descer, diminuir, para que o Senhor Jesus apareça. Porque é Ele quem faz. É Ele quem constrói. Ele constrói, nós vamos lá e destruímos. Olha só. Ele perdoa, nós condenamos. Ele exalta, aleluia, nós abatemos. Nós simplesmente, o Senhor nos chama. Ele constrói em nós um valor tão grande, e nós trocamos esse valor por nada. Nesse dia, eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje daria, aleluias, a tua casa por amor a mim? Não. Ou você vai dizer para alguém que está do seu lado, vai falar assim, você vai falar assim, você não vale isso. Ou você vai falar, você daria o que está no seu bolso, porque não é nem grandes coisas, por amor a mim. Mas se no bolso dessa pessoa tiver R$2, ele vai falar que você não vale isso, não vai querer dar. Então ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém se importa mais com você do que Ele. Então para onde tu vai correr se não for para os braços dele? Que grande você espera se não for Ele? Que eu ainda não vi nada maior que Jesus. Se você viu, me apresenta, porque eu também quero ver. Mas eu não vi nada maior do que Jesus. Eu nunca vi um amor que se compara ao dele. Porque o amor de Deus preenche qualquer vazio. O amor de Deus, ele nos ensina, aleluias, a amar. A amar de uma maneira que não tem limite. O amor de Deus, ele ressuscita em nós aquilo que está morto. E em cada lugar agora, em cada canto do Brasil ou do outro mundo, tem pessoas do outro lado do mundo que nem sabem que a gente existe. Mas o amor de Deus também é para com eles. Deus ama eles também. Muitas das vezes nós dizemos que amamos, mas quando tratamos de uma pessoa espírita, nós queremos manter distância. Que amor é esse? Que amor é esse que nós amamos quem está aqui fora, mas quem está lá na cadeira simplesmente queremos que morra lá dentro, queremos esquecer lá dentro. Muitas vezes nós não olhamos para o sofrimento de uma mãe que está sofrendo por um filho que está lá dentro. Às vezes até mesmo aqui fora, nós falamos que amamos Jesus, mas encontramos com pessoas que não somos como nós. Às vezes tem mãe que tem vergonha de dizer que uma pessoa é filho, porque está no sexo oposto. Mas o amor de Deus, aleluias, ele não é assim. Ele não condena, ele não vai te julgar, ele não vai procurar defeito, ele vai te ensinar. Que não é apontando, não é julgando, mas é orando, é jejuando, é abraçando dia após dia, é cuidar. Porque é com cuidado, é com amor que nós vamos ver a diferença. É com amor que nós vamos saber entender, que nós vamos aprender a ouvir. É com amor que nós vamos aprender a crescer. Não é do jeito que queremos.
Devemos entender que nós esperamos tanto que as pessoas sejam perfeitas, mas nós nunca somos. Nós mesmos não somos. Às vezes queremos tanto que as pessoas, aleluias, por que você não muda? Mas nós não mudamos. Nós temos que mudar nossa atitude diante de Deus. Nós temos que mudar o nosso jeito, a nossa maneira diante de Deus. Porque se nós fecharmos a porta para quem está batendo, nós não amamos e não somos dignos de ser amados. Essa é a verdade. Se nós não perdoarmos, nós não somos dignos de ser merecedor do perdão de Deus. Porque o amor de Deus, ele é fiel para conosco. O amor de Deus, ele abraça, independente da cor, da religião. O nosso Deus é um só. Só há um Deus, não há outro. Talvez você vai falar, mas eu desprezo aquela mulher, porque aquela mulher não sai lá daquele centro fazendo macumba pra mim. Não, você tem que amar ela. Você tem que orar por ela. Porque muitos estão morrendo espiritualmente. Quantos estão pregando a palavra de Deus dentro de uma sepultura? Quantos estão louvando o nome de Deus em sepultura? Porque ficam esperando apláudio, ficam esperando, aleluias, idolatria, esperando que ganhem ídolos. Não, a palavra de Deus não ensina isso não. Não terei ídolos, não tereis ídolos. Não crie para si imagem de escultura. Cuidado com aquilo que você está adorando. Cuidado com a tua maneira de abrir a boca. Está na hora de fechar mais a boca. Fecha a boca, tu está abrindo a boca demais. Tu está abrindo a boca para quem não deve. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo é sujo. Vigia com quem está do teu lado. Vigia, porque muitas vezes você quer sair com pessoas, mas essa pessoa não é a pessoa que o Senhor Jesus escolheu para estar ao teu lado. Às vezes você fala, irmã Kézia, eu estou orando para Deus entrar com o propósito de abençoar com um namoro, com esse casamento, mas você já foi diante de Deus e perguntar se convém a Ele, se é dele. Tu quer a porta de emprego, mas você já perguntou a Deus se é essa porta que Ele realmente tem para você. Quantas portas se fecharam na tua vida nesse ano de 2020? Quantos não você ouviu para chegar até aqui? Quantas perdas você teve? Quantas dores você suportou? Por isso que hoje vamos fazer uma reflexão. Devemos abrir mão daquilo que amamos para viver esse amor, o amor de Deus. Que é esse amor que está em João 3,16. Porque esse amor é um amor sem medida. Esse amor é um amor que não procura erro. É um amor que te ama da maneira que você é. É um amor que te aceita assim. Porque a palavra de Deus fala, vinde a mim, aleluia, todos aqueles que são cansados e oprimidos. E muitos estão oprimidos. Muitos estão cansados. E o amor que Deus colocou na tua vida, ele faz a diferença diante dessas pessoas. Então o ide de Deus na tua vida hoje é para que vá e dê fruto. Vai e leva o evangelho de Deus a quem tem fome. Seja a boca de Deus nessa terra. Vai ganhar algo para Jesus. Não te preocupa não. Enquanto você faz a obra do Senhor, Ele faz na tua vida. Enquanto você adora, aleluia, Deus vai trabalhando na tua casa. Aleluia, você não vai passar necessidade. Não vai faltar emprego. Não vai faltar oportunidade. Enquanto você adora, enquanto você obedece ao Senhor, Ele vai te honrar. Porque lá atrás era assim, obediência. Toca no mestre com fé, toca no mestre obedecendo. Obedece a Ele, porque a obediência, ela nos leva a ter vitória. Eu gostaria de chegar perto de você e dizer assim, Deus vai te abençoar, mas não. Eu não posso simplesmente chegar falando uma coisa que o Senhor Jesus quer que eu falo outra. Se você quer ser abençoado por Deus, comece a obedecer. Comece a abrir mão daquilo que te impede a viver o querer de Deus. Comece a perdoar de verdade, não de lado, mas com o coração. Deixa o Senhor remover essa pedra chamada orgulho. Deixa o Senhor Jesus remover essa pedra chamada desunião.
Porque o Espírito Santo de Deus trabalha no meio da união, tem que ter sinceridade. O lar feliz é feito assim, amados. Amor, né? Perdão, sinceridade, união e muita oração. Você já orou hoje? Você já se consagrou hoje? Aleluia. Hoje Deus está chamando. Vem viver. Mas é viver. Porque muitos estão morrendo, muitos estão mortos espiritualmente. Deus está chamando para viver. Viver a realidade dele. Viver uma vida eterna. Uma vida que não se compara. Deus está chamando, aleluias, você, aleluias, para vir viver uma nova história com Ele. Ele visita a tua intimidade. Aleluias. Não tenta sozinho, porque todas as vezes que você tentou sozinho, você perdeu, você machucou, você fracassou. Mas com Deus você vai vencer dia após dia, você vai ter vitória. Ainda que a tua família não te entende, ainda que o mundo te vire as costas, Jesus, ele te abraça. Por isso, nessa tarde, eu não sei até onde essa live vai chegar, mas eu quero e eu creio que vai chegar até alguém que está afastado do caminho do Senhor Jesus. E nesse primeiro dia do ano, eu quero fazer um apelo para você. Volte. Aonde você estiver ouvindo essa live, volte os braços do Senhor Jesus. Volte, porque o Senhor Jesus, ele te ama tanto, mas tanto, que você nunca vai encontrar um amor como o dele. Porque o amor do mundo é passageiro. Os prazeres do mundo é passageiro. Mas o amor de Jesus, ele é eterno. Aleluia. Aonde você estiver ouvindo essa live, Deus, ele te ama tanto que ele deu a vida dele, não só por você, mas pela tua casa, pela tua família. Então você que está afastado do caminho do Senhor Jesus, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Se você sentiu que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta live, vem dar um passo para Deus, porque ele vai apagar as tuas marcas, ele vai apagar o teu passado. Ele vai cicatrizar essa dor, essas feridas causadas pelo mundo. Ele vai restaurar, restituir, vai construir um valor em você que a tua família não vê, que o mundo não vê. Valores que o teu ministério não viu. Deus vê. Então, amados, aonde você ouvir essa live, volte hoje para Jesus. Se você não quiser aparecer aqui na live, falar aqui na live, pode me chamar depois da live no WhatsApp. Você vai falar comigo no WhatsApp, a gente vai orar junto. Mas não fique mais longe do Senhor, tu já ficou longe demais. Já andou longe demais. E papai está com saudade. O seu lugar está vazio, somente você pode preencher. Oi, vocês já estão acostumados a me ver em lives de várias maneiras. Mas hoje o Senhor escolheu essa live, escolheu essa palavra, fez tudo isso por você, para mostrar já nesse primeiro dia do ano o quanto Ele ama você e sua família, o quanto Ele ama te ver sorrindo, o quanto Ele te ama te colocar de pé todos os dias, o quanto Ele ama, aleluias, cuidar de você, velar o teu sono enquanto você dorme. Ele fica ali ao teu lado. Então, nesse primeiro dia do ano, não esquece que os braços de Deus estão abertos, te esperando. Não esquece que ainda que o mundo procura apenas defeito, vê somente defeito em ti. Jesus, ele é a perfeição em você. Porque você pode estar longe da presença de Deus, mas a presença de Deus, ela se faz presente em você. A presença de Deus, ela não saiu de você. Não perca mais tempo. Volte hoje para Jesus. Volte hoje. E com certeza você vai estar em festa com a tua volta. Com certeza você vai receber do Senhor aquilo que você procura. Porque já procurou tanto de um lado para o outro e não encontrou. Já bateu em tantas portas, as portas, né, não se abriram. Já chorou em tantos ombros e os ombros apenas do engano.
procurou amor num braço tão vazio. Grandes foram as aflições. Grandes foram as tuas dores, dores que ninguém viu. Ninguém percebeu o quanto das vezes você foi dormir chorando, sentindo falta de um abraço, sentindo falta de ouvir uma palavra. Um grande vazio que ninguém pôde ver, mas Deus estava vendo. Quando você mais precisou de um amigo, todos te viraram as costas, todos sumiram. E aí você parou, é Deus. Agora é só eu, mais uma vez. Mais uma vez estou sozinho. Mais uma vez todo mundo me esqueceu. Todo mundo é amado menos eu. Parece que todo mundo nasceu para ser feliz menos eu. Mas Deus, aleluias, Ele quer que você também seja feliz. Feliz. É só aceitar Jesus. É só aceitar Jesus porque Ele é a felicidade. Ele é amor, Ele é a paz que você procura. Nele você pode descansar. Nele você pode se refugiar. Confiar no Senhor e descansar. É tirar essa preocupação. Mas não abandone tua cruz. Não abandona tua cruz. Não abre mão dela. Por mais difícil que esteja, por mais pesada que esteja. Por mais que você olhe e fale, irmã Késia, não dá. É apenas espinho. Aleluias. Eu sou contra espinho. Eu quero lhe dizer, aleluias. Se você soubesse o valor de Deus, o quanto Deus te ama, você não ouviria mais o mundo, mas hoje você viria a ter um encontro com Deus. Porque Deus não está chamando você, aleluias, se você tem carro, se você vai dar belas ofertas, né? Grande não. Deus está chamando você da maneira que você é. Vinde a mim como estás. Venha em Deus da maneira que você está, Ele está te chamando. Ele vai fazer você descansar. Porque você vai vir do jeito que você está. Você não vai continuar assim. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. E você ainda vai ser feliz, sim, de verdade. Você vai ver o novo sol brilhando na tua vida. Porque aonde Jesus chega, há diferença. Aonde Jesus chega, há testemunho. Há vitórias. Há conquistas. Aleluias. E eu quero lhe dizer, meu amado, aleluias, que nesse ano, aleluias, você vai passar o ano inteiro contando testemunho. Deus fez, Deus faz. Deus fez, Deus faz. E pessoas vão olhar para você e não vai entender. Porque você vai ter momentos que você vai sorrir sozinho dentro da tua casa. Vai estar andando nas calçadas sorrindo sozinho. E pessoas não vão entender porque agora começou a rir. Do nada. Está louca? Não. Deus fez a diferença na minha vida. E não me pergunta como, que eu também não sei. Eu sei que Deus fez. Porque eu não tinha condição. Mas o Senhor Jesus, Ele entrou no negócio, Ele me honrou por completo. E hoje eu estou aqui. Eu sou testemunho de que Deus faz. Porque é isso que você é, testemunho. Tem passado por tantas coisas para chegar até aqui e não desistiu. Tem sofrido tanto, tem chorado tanto, passou por muitas humilhações. Chorou muito, pensou em parar muitas das vezes, mas olha aí você de pé. Olha aí você de pé. E muitos dizem, quem diria em você sumiu? Não, Deus te separou para que viesse te honrar. Você é bênção. Você é bênção. Então não pare de acreditar, continua acreditando. Porque maior é quem está contigo do que o que está no mundo. É Ele que vai fazer a diferença na tua vida. Então, amados, aqui vocês vão ficar com a Levita e missionária Sandiele, né? Ela vai continuar falando com os irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos por estar conosco. Desejar a vocês, né, um feliz ano novo, repleto de bênção, milagres, paz. Profetizo paz na vida de vocês. Porque se Deus é amor, chega de guerra, né? Se Deus, aleluia, é amor, chega, né, de ódio. Vamos se perdoar. É tempo de nós viver a nova realidade. Porque Jesus é isso, é a diferença. E é essa diferença que eu te convido a viver. Amém?
Um feliz ano novo para você, para a tua família. Que as mãos de Deus possam estar te abençoando nesse dia. E os seus sonhos possam vir se tornar realidade. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus determinou na tua vida uma nova história, uma nova virada. Amém? Fica com Deus e aqui com a missionária Levita e Sandiele. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Fazia um tempinho que eu estava sumida, né? Juntamente com a minha mãe. E aqui estamos nós novamente fazer aquilo que Deus determinar. E se você for olhar a descrição dessa live, vai estar escrito assim: você está pronto. Você está pronta para poder viver tudo que Deus disse que você viveria. Você está pronto para um novo tempo, para um novo propósito, pela nova busca. Você está pronto para poder ver tudo que Deus te prometeu se cumprir. Não importa como foi o ano passado. O que Deus está fazendo na vida de cada um é algo novo. O Senhor quer te usar como recipiente de glória, de unção. O Senhor quer trabalhar de uma maneira totalmente diferente, como ainda não tinha, como ainda não trabalhou. Mas eu não vim aqui falar para você de prosperidades materiais. Eu venho falar do seu íntimo com Deus, do seu relacionamento com Deus. Porque Deus quer fazer coisas grandiosas, mas Ele precisa começar a trabalhar nos detalhes mais profundos. E o detalhe mais profundo do ser humano é o relacionamento dele com Deus. O relacionamento dele com o Senhor dele. E Deus quer trabalhar nesse relacionamento. Ele quer poder te surpreender nesse relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo que você vai olhar e falar assim: o que Deus me prometeu é grande, mas não é maior do que Ele. O que o Senhor está fazendo é lindo, mas não é tão lindo quanto a beleza da santidade do meu Deus. O chamado é tão grande, só que não é maior ainda do que aquele que está me chamando. Você vai começar a olhar e falar assim: não, eu vim porque me chamaram para viver algo novo. No começo do ano, me chamaram para viver algo novo. Eu vim para viver algo novo. Mas eu não sabia que o novo já estava na minha vida, já se revelava na minha história, através do poder, através da presença. Deus quer trazer isso para a tua vida, essa base sólida de relacionamento. E você é capaz de viver tudo isso. Eu quero propor para você esse ano, não criar propósito, mas deixa Deus fazer você vivenciar o propósito dele. Não faça planos, viva planos que Deus tem para você. A sua busca pode ser uma, você pode estar com algo em mente, mas deixa Deus mostrar para você o que Ele pensou para a sua vida, o que Ele projetou para a sua história. Deixa Deus mostrar para você aquilo que Ele já tinha escrito. Dê uma chance de Deus te surpreender. Porque se você for pensar tudo que você pensa, tudo que você projeta e você alcança aquilo que você projetou, é limitado, é por um pequeno prazo de tempo. É limitado. Tudo que a gente projeta, a gente vivencia o que projetamos, é limitado. Mas quando a gente para e nos colocamos disponíveis, dispostos a pagar o preço para viver o propósito de Deus, nós percebemos que não é por um curto prazo de tempo, e sim para a eternidade. Deus quer te chamar para você viver coisas da eternidade. Uma paz que ela excede todo entendimento, não é uma paz de silêncio, é uma paz que dentro você tem a certeza de que está tudo bem, porque o teu Deus está contigo, porque a promessa que Ele fez é algo lindo, mas Ele é a perfeição na sua história. Deus é muito tremendo. E você está pronto para vivenciar tudo que Ele tem para você. Você está pronto para vivenciar tudo quanto Ele disse para sua história. E eu quero te falar uma coisa, vaso de honra. Você não é pequeno demais para o projeto de Deus. O Senhor fez tudo na medida certa.
O Senhor colocou tudo nos mínimos detalhes, de maneira que você consegue vivenciar, da maneira que você consegue alcançar. Só faltava você enxergar isso. Só faltava você ver isso. Entenda que o que Deus tem contigo é algo único. E Ele escolheu esse tempo para te surpreender. Ele escolheu esse tempo para poder falar contigo. Fala assim, ei mulher, olha, você já lutou. Você já buscou. Você já levou muitas coisas diante de mim, mas agora deixa eu trazer para a tua vida. O Senhor vai falar para você assim, ei meu filho, você já colocou diante de mim o teu querer, você já derramou diante de mim o seu sonho, os seus projetos, agora deixa eu colocar em você os meus projetos, os meus sonhos, os meus propósitos. Você já derramou diante de mim tudo que você queria. Agora me deixa eu derramar sobre a tua vida todo o meu querer. E você vivenciar isso que eu tenho pra você. O Senhor tá falando assim, filho, olha, eu vou te levantar de uma maneira tremenda, mas é diferente. Eu vou te usar de uma maneira única e específica, mas é diferente. E o que eu quero é que esse ano você deposite em mim tudo aquilo que você tem colocado e guardado no seu coração. Que você entrega pra mim toda essa ansiedade. Você entrega pra mim todo este medo. Você entrega pra mim tudo isso que te limita, tudo isso que te paralisa. Você entrega pra mim. Deposita em mim tudo quanto pra você é limitado. E deixa eu trazer pra sua vida tudo que eu sonhei, que é infinito. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa tarde? Você está entendendo que Deus está querendo que você faça um investimento de fé nos projetos dele na tua vida? Você deposita nele a tua confiança para você vivenciar tudo quanto ele tem para sua história? Você está entendendo que o Senhor está te fazendo um chamado diferente para você viver algo que você ainda não viveu? Mas não apenas material, não apenas algo que vai mostrar na sua vida exterior, mas sim algo que vai transformar a sua vida interior, a sua interna situação. Quando você permitir Deus trabalhar nesse detalhe, nesse relacionamento seu com Ele, você depositar nele a sua fé para vivenciar o querer dele, a vontade dele, o projeto dele, a meta dele, o plano dele, você vai entender que tudo que você precisava durante todos esses tempos que você projetou e as coisas fracassaram, é de ter dado uma chance para viver o querer e a vontade de Deus. Você vai entender simplesmente que aquilo que você buscava tanto, durante tanto tempo, só dependia de você colocar a sua fé. Só dependia de você depositar tudo que você é para Ele fazer. Você vai entender que, poxa, você fala assim, meu Deus, eu poderia ter feito isso antes. Se eu soubesse, Deus, eu tinha feito antes. E o Senhor está falando assim, olha, eis aí o tempo. Eis aí o momento que eu quero fazer algo novo. Eis aí o tempo que eu quero mostrar algo novo para você. Eu quero me revelar de uma maneira nova, porque o nosso Deus é um Deus de algo novo a cada dia, a cada instante. Só que os mandamentos continuam mesmo. Ele é o Deus de algo novo, mas a justiça dele permanece a mesma. Ele é o Deus de algo novo, mas as promessas dele é a mesma. Elas se cumprem. Ele é o Deus de algo novo, mas tudo aquilo que ele disse que faria na tua vida não mudou. Vai concretizar. E se você achar que você é muito pequena para vivenciar, muito pequeno para alcançar tudo isso que Deus disse que você alcançaria, entenda que Deus te dará o recurso necessário. Porque tudo que Deus projetou para tua vida não foi com base nas suas forças, na sua capacidade. Porque o Pai sabe que se Ele for olhar para nossa capacidade, para nossas forças, não conseguiremos. O Senhor sabe que se Ele for olhar
para o nosso saber, para a nossa sabedoria, nossa consciência, nossa razão, nós não alcançaremos aquilo que Ele tem para nossas vidas. Entende? Tudo que Deus fez e projetou não foi com base em você, e sim com base nele, com base na fidelidade dele. Tudo que ele criou não foi conforme a nossa capacitação, mas sim conforme a capacitação do nosso Deus, conforme o poder dele, conforme a sabedoria dele. E se ele projetou, Sandiele, tudo conforme ele, como é que eu vou vivenciar se eu sou tão simples? Se eu não sei nem mesmo cantar, se eu não sei nem mesmo pregar, eu nem sei orar direito. O Senhor está falando assim, se vem do alto a tua promessa, do alto também virá o que é necessário para você vivenciar. Se Deus projetou tudo conforme Ele é, aleluia, glória a Deus. Ele te dará dele mesmo para tua vida, o necessário para você vivenciar isso que está na mão dele. Agora entenda. Entenda o processo que você tem vivido. Entenda que todo esse tempo que você tem buscado, você não tem tido resposta. Todo esse tempo que você tem chorado, angustiado, e parecia até que Deus tinha te esquecido. É para chegar esse momento hoje. E Deus fala que Ele vai te mostrar. Ele vai testificar na tua vida. Eu poderia estar aqui falando assim, olha, Deus vai te dar um carro esse ano, Ele vai te dar uma casa esse ano. Só que mais importante do que isso, é eu chegar aqui para você e falar o seguinte, olha, Deus quer que você seja a casa dele este ano. Ele quer que você seja o automóvel dele este ano. Ele quer que você seja a chave da vitória esse ano. Eu escolhi isso daí, Aleluia. Ele quer impactar a geração esse ano, através da sua vida. Se dispõe a viver isso. Se dispõe a viver esse chamado. Se dispõe a viver isso que o Senhor está fazendo hoje, esse convite. Para Ele surpreender. Para Ele fazer. Para Ele te usar. E através de você, transformar vidas, histórias e situações. Deus quer mostrar para você o seguinte. Nunca teve em tuas mãos o controle da sua vida. Mas sempre esteve na mão dele. Tudo que você vivenciou, por mais que pareça doloroso ou longo tempo, estava tudo dentro daquilo que ele tinha permitido. Daquilo que ele tinha projetado. E você vai vivenciar agora a próxima etapa que ele escreveu. Esse é um ano profético. Esse é um tempo novo. Não faça esse ano ser mais uma vez o seu projeto. Mas faça esse tempo ser o projeto de Deus na sua vida. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus mostrar para você quem Ele é. Deixa Ele fazer na sua história algo que Ele ainda não fez. Algo que Ele ainda não mostrou. Dá essa chance pro seu Deus. Você já tentou tanto para chegar até aqui. Você já veio com todas as suas forças para chegar até aqui. Com tudo que você pôde, você trouxe e arrastou para chegar até aqui. Agora deixa Deus fazer por você. Se entrega com toda a alma, com todo o pensamento, de todo o coração, todo o seu entender para Deus. Confia. Busca incessantemente, constantemente. Deixa Deus entrar e fazer diferença na sua história. Deixa Ele acender essa chama em ti novamente.
Deixa Ele colocar em ti novamente a sede de ouvir, a sede de senti-lo, a sede de tocá-lo, a sede de poder buscá-lo. Deixa Ele colocar novamente na tua vida. Porque embora seja um ano novo, o Senhor quer renovar o primeiro amor que se perdeu. Embora seja um tempo novo, o Senhor quer fazer algo que se perdeu voltar à tona. A chama, a essência, o querer, a vontade, o amor. E você está pronto para vivenciar isso. Hoje receba essa palavra no seu coração. Leve ela até mais alguém. Compartilhe essa palavra. E deixe mais alguém saber que a meta para esse ano não é viver o nosso querer, não é viver o nosso projeto, não é viver os nossos sonhos, mas sim viver os sonhos de Deus. Viver o projeto dele. E ele vai te recompensar com tudo aquilo que você nem pôde sonhar e nem imaginar. Olha só, se Deus está fazendo algo novo, se Deus te chamou aqui nessa live, é para te dizer, filho, filha, pode ser que as coisas durante o ano não será como você imaginou, mas se você confiar em mim, será da maneira que eu determinei. Será da forma que eu escrevi. Sabe o projeto que você tem para os seus sonhos? O projeto que você tem para a igreja, para o seu ministério, para o teu chamado, ele vai se aperfeiçoar. Ele vai ampliar no momento que você permitir Deus fazer e falar por você. No momento que você confiar nele, descansar. Faça isso. Dê esse voto para Deus se surpreender. Dê esse voto para você falar assim, Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer neste momento, Senhor? Deus, fala para mim o que o Senhor quer que eu ouça, porque eu desejo ouvir. Deus, fala pra mim qual é o seu propósito nessa união que eu tô com essa pessoa. Qual é o seu propósito nesse sentimento que eu sinto por esse alguém? Qual é o seu propósito, meu Pai querido, nessa campanha que eu quero fazer, nessa campanha que eu quero abrir? Me fala qual é o propósito dessas pessoas que estão ao meu redor, que o Senhor deseja que eu faça, para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser bendito sobre essa terra, ser adorado sobre essas vidas. Meu Deus, fala para mim o que o Senhor quer que eu faça por ti, para ti e de ti. Peça a Deus. Peça a Deus para você ouvir o que Ele tem para você. Para você ouvir o que Ele tem para sua história. Fala, Senhor, eu dependo do Senhor. Totalmente. Eu dependo do teu querer, eu dependo da tua vontade. Eu dependo que o Senhor olhe para mim. Eu dependo, meu Pai amado, de ir para minha cama e antes de deitar a minha cabeça, o Senhor falar assim, minha filha, eu te abençoo para que você possa ter uma noite abençoada, em paz e sono. Eu dependo, Senhor Jesus, o Senhor virar para mim e falar assim, minha filha, neste momento do seu alimento, eu estou contigo. Eu dependo, Senhor Jesus, que o Senhor vira para mim e fala, filha, olha, eu seguro a tua mão. Acalma, respira. O Senhor quer que você possa olhar para Ele e falar, Pai, eu dependo do Senhor em todo momento. Senhor, eu vou estar indo agora para o banho. Eu quero que o Senhor vá comigo, que o Senhor medite, que o Senhor me faça meditar nas tuas palavras, que o Senhor ministre comigo algo novo. Em tudo. O Senhor quer que você seja dependente dEle. Porque quando você se encontrar dependente de Deus, você vai encontrar liberdade na sua vida. Liberdade nos seus sonhos. Liberdade nos seus anseios. Liberdade na sua alma. A dependência de Deus gera libertação de espírito. E você está pronto para viver isso.
Você está pronto para colocar isso em prática na tua vida. Você está entendendo que Deus está falando contigo? Ele quer ser o seu objetivo esse ano. Ele quer ser o seu objetivo nesse tempo. Ele quer ser a sua meta particular nessa geração, para essa geração, para este momento, mas não temporariamente. Não apenas enquanto dura essa live. Ele quer ser o seu objetivo em todo momento, em cada instante, em cada segundo. E no momento que você olhar e falar assim, Deus, já passou 1 minuto que eu não te ouvi. Não dá, Deus, quero te ouvir. Quando você olhar, Pai, de 5 minutos, 5 em 5 minutos, fala assim, meu Deus, não, peraí, tem uma coisa errada. Parece que o Senhor está em silêncio. Não, eu quero te ouvir, Pai. Eu quero te sentir, eu não quero que o Senhor me deixe. Quanto mais você se apegar a Deus, quanto mais você se agarrar a Deus, mais você se distanciará de tudo quanto não agrada ao Senhor. Mas você ficará longe de tudo isso que é corruptível. De tudo isso que não faz você crescer, mas sim faz destruir em ti. Cada vez que você se achega mais a Deus, que você se aproxima mais dele, ele te afasta de tudo quanto não te serve, de tudo quanto não é bom. E você começa a vivenciar coisas novas, grandes coisas. Você entende? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Servo. O Senhor está falando assim, olha, por que você acha que o teu joelho no chão não está gerando resultado? Por que você acha que essas lágrimas que escorreram no teu rosto não tem importância para mim, não tem valor para mim? Sabe, irmão Geraldo, o Senhor está mandando te perguntar o seguinte, filho, por que você acha que eu estou em silêncio em relação à tua vida? Sendo que eu disse que eu faria coisas na sua família. Sendo que eu falei que eu era contigo, que eu sou contigo. O Senhor está falando assim, você, meu filho, pensa mesmo que eu ia esquecer de tudo que eu te prometi. Você se lembra, meu filho, quando eu falei com você lá atrás, que eu te usaria de uma forma grandiosa? Que você ia falar com gente grande? E quando você fosse chorar, eu ia te ouvir? Você se lembra, meu filho, que eu falei pra você que eu seria fiel na tua vida? E que mesmo na dificuldade, eu não te abandonaria. Eu não deixaria nada faltar, você se lembra disso? Porque embora o tempo tenha passado, eu sou, permanece o mesmo. A palavra dele permanece a mesma. O Senhor está falando assim, olha, avisa para os meus servos que eu continuo o mesmo. Que eu não esqueci de choro nenhum. De oração nenhuma. Porque você está me falando aqui de pessoas que quando ia orar achavam que não tinha nem palavras para falar mais com Deus. Você colocava o teu joelho no chão e você ia falar, pai, eu tenho que orar. Mas eu não sinto nem mais inspiração, eu não sei nem mais o que dizer. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu não aceito essa situação que eu estou vivenciando. Eu quero ver o teu poder aqui ser manifestado.
Eu quero que a minha família veja que o Senhor realmente é Deus na minha história. Que o Senhor é Deus da minha vida. Que o Senhor é Deus da minha salvação. Eu quero, Senhor, alcançar. Aleluia. Todo esse projeto que o Senhor disse que tem para minha vida. Eu quero alcançar. Tudo isso que o Senhor disse que faria na minha história, eu não abro mão. Eu não abro mão de ver, Senhor. Eu não abro mão de viver, Senhor. O Senhor está falando assim, meu filho, minha filha. Isso que eu quero. Que você não abra mão. Que você agarre, se apegue a mim. Segure em mim. Para que você perceba que era só o que faltava para você vivenciar tudo que eu tinha para sua história. Recebe essa palavra, vaso. Irmão Geraldo, não fica preocupado. Não fica. Deus é Deus na tua vida. Ele nunca abandonou aqueles que confiam nele. Ele é Deus da tua história. Aleluia. As pessoas que estão ao seu lado, Deus tem um projeto grande na vida delas. As pessoas que estão ao teu redor, o Senhor quer usar de maneira tremenda, extraordinária. E esse teu joelho no chão tá mantendo a tua casa de pé. Mas hoje tá difícil. Irmã Sandiele, não tô aguentando. Irmã Sandiele, tem hora que eu chego assim e falo assim, Deus, a tua graça me basta. Mas às vezes a minha vontade é eu mesmo correr atrás daquilo que ele disse e fazer com as minhas próprias mãos. Irmã Sandiele, o Senhor disse assim, meu filho, se aquiete, se acalme, porque eu vou fazer. Mas, irmã Sandiele, o tempo está passando e eu não vejo nada acontecer. E a minha vontade é simplesmente eu sair desse ponto de comodismo, desse ponto de espera e agir, fazer alguma coisa. Porque cada dia que se passa está ficando mais complicado. Está ficando mais difícil. E Deus está querendo dizer assim para você, meu filho, não faça isso. Pega esse tempo que é novo, que terá muitas contradições nesse tempo. Nesse ano de 2021, a verdade é, vai ter muitas coisas para contradizer aqueles que confiam no Senhor. Para tentar abater através de situações que serão surgidas. Mas se você confiar no Senhor, mais uma vez, descansar, depositar nele a tua confiança, você viverá o alto investimento que ele fez na sua vida, a favor da sua vida. Recebe essa palavra a cada um que está nessa live. Aqueles que chegarão, aqueles que vão ver depois, saiba, Deus está te chamando para um novo tempo, para você viver algo novo. E esse algo novo abençoará não apenas a tua vida, mas todos que estão ao seu redor. Espera, confia no Senhor e descansa nele. Porque as palavras que ele mandou dizer aqui não ficará apenas em palavras, mas sim em realidade. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço cada um que está aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que essa seja a primeira de muitas lives que virão. Mas esse seja o primeiro tempo de grandes momentos de Deus contigo. Esse seja o primeiro momento de grandes palavras do Senhor com a sua história. Receba essa palavra, viva ela e deixa que Deus faça na tua vida tudo quanto Ele disse que faria. E tudo que está escrito para você vivenciar. Paga o preço de oração, paga o preço no jejum, paga o preço no amor com Deus. Mas viva esse relacionamento tremendo que Ele tem para sua história.
Se desejarem, meus amados irmãos, chama no WhatsApp da obra. Vamos continuar fazendo obra junto. Estaremos orando. E não tem horário. E não cobramos para estar fazendo a obra de Deus. Bem lembrado, mãe. Não cobramos para estar orando. Não cobramos para estar trazendo palavra. Não cobramos para fazer a obra do Senhor. Porque foi de graça que nós recebemos. E é de graça que queremos retribuir. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço muito por ter ficado aqui comigo. Um grande abraço do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Recebam o renovo espiritual, recebam a paz do Senhor sobre a vida de vocês. E que essa presença, essa certeza que você teve dentro dessa live, de que realmente Deus é na sua vida, ela não passe por causa de momentos, mas ela se concretize por causa do que Deus fará na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus